Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos esse vídeo, eu peço a ajuda de todos vocês da Nação Celeste, que tem dado um apoio enorme para o nosso canal. Não se esqueça de deixarem o seu gostei e também não seja tímido. Se for novo por aqui, já se inscreva no nosso canal para ajudar demais no nosso crescimento. Chega de enrolação, nação, e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, nação, gostaria de falar um pouco sobre a oportunidade que o nosso treinador Vanderlei Luxemburgo tem dado para os garotos das categorias de base. Um exemplo claríssimo disso é o volante Adriano, que se firmou como o titular absoluto da posição. É um jogador que vem crescendo de rendimento a cada partida que se passa, e os elogios não param. Ah, Renato, mas o Adriano não chega bem lá no ataque, galera. Desde sempre eu falava por aqui, não exija isso do Adriano, não é a função dele dentro de campo. A função dele é dar uma proteção a mais para a defesa do Cruzeiro, fazer a transição do meio para o ataque. E isso o Adriano faz muito bem. E ele vem crescendo cada vez mais e mais de produção, porque o nosso treinador dá confiança para que isso aconteça. Quer outro atleta também que vem crescendo de rendimento, o lateral esquerdo Matheus Pereira. Desde a lesão do lateral esquerdo Jean Vitor, Pereira assumiu a titularidade e não saiu mais de lá. Ele não decepciona, eu acho que ele ainda tem que melhorar na parte ofensiva. O Pereira sobe pouquíssimas vezes, mas na defesa ele não deixa a desejar. Pereira está indo muito bem na defesa, tem números sólidos, bons passes, bons desarmes, então Matheus Pereira vem crescendo muito de rendimento. Acho que ele pode agregar mais com o Cruzeiro ofensivamente, pode evoluir mais neste termo. Outro jogador também que vem recebendo oportunidades com o nosso treinador é o meio-campista Marco Antônio. O interessante é que nas entrevistas o Vanderlei Luxemburgo fala: Marco Antônio não é meia esquerda. Para falar a verdade, eu nunca pensei nesta possibilidade do Marco Antônio ser meia esquerda. Eu sempre colocava ele ali como segundo volante, que é aquele cara que fica um pouco mais à frente ali no meio de campo, e também como meio campista, fazendo a armação do time. Acho que aqui no Cruzeiro ninguém nunca citou a possibilidade do Marco Antônio ser meia esquerda. Aí o Vanderlei sempre que concede uma entrevista, ele fala: Marco Antônio não é meia esquerda, Marco Antônio não é meia esquerda. Mas para falar a verdade, ninguém nunca citou essa possibilidade do Marco Antônio jogar pela meia esquerda. A gente sempre queria ele como meio campista armador ou como segundo volante. É um cara que tem recebido oportunidades e pode ter certeza que vai crescer cada vez mais e mais. Isso é muito importante, galera. O Cruzeiro na próxima temporada tem que preparar a vitrine. A última vitrine nossa tinha o Matheus Pereira, o Jadson Silva e tínhamos também o zagueiro Kaká. Dois deles já se foram. O Cruzeiro precisa montar a próxima vitrine para que consiga gerar caixa no futuro. É muito importante para nós. Também não podemos nos esquecer do atacante Thiago. Desde o Vanderlei Luxemburgo chegar, ele já fez 5 partidas e marcou 2 gols. É um cara que vem recebendo mais oportunidades, vem crescendo de produção, mas precisa aperfeiçoar a finalização, porque as oportunidades não aparecem toda hora. Então, quando aparecer, tem que botar para o fundo da rede. Thiago vem sim crescendo de produção, precisa melhorar em alguns aspectos, mas se você pegar os números, 5 jogos, 2 gols, e boa parte destes jogos, o Thiago sempre entra no decorrer do jogo. Foram pouquíssimas partidas onde ele teve a oportunidade de ser titular no Cruzeiro. Ele vem crescendo de produção, se melhorar a finalização, vai se tornar um baita de um atacante. E quem pode lapidar ele melhor do que o Vanderlei Luxemburgo? Ninguém. É o cara certo para colocar os nossos garotos para cima, para dar moral para eles. Porque talento eles têm, mas precisam ser bem lapidados. E isso o Vanderlei Luxemburgo sabe muito bem fazer. Seguinte, nação, nosso quadro Aonde Foi Parar tinha dado uma pausa, mas voltamos com novos nomes para vocês. E como já tinha um tempo que a gente não fazia, então vou colocar 3 nomes de jogadores que passaram pelo Cruzeiro e talvez você de casa não saiba aonde ele foi parar. Vou começar pelo atacante das categorias de base do Cruzeiro, Judivan. Quem é que se lembra dele? Saiu do Cruzeiro recentemente, mas o que mais me chama a atenção é onde o Judivan está jogando. Ele está jogando no país de Malva, galera, isso mesmo. O atacante tem 26 anos de idade. Ele deixa o Cruzeiro na temporada de 2020 e vai para o Botafogo de São Paulo.
Isso mesmo, vai jogar a segunda divisão pelo Botafogo de São Paulo, por onde ele faz 22 jogos e marca apenas um gol. Depois, em 2021, ele começa a sua passagem pelo Botafogo de São Paulo, faz 3 jogos e nenhum gol e acaba indo para o Malva, país de Malva, jogar no Grisa Unite. E ele faz 2 jogos por lá, não marca nenhum gol. Aí ele vai para o Nadu Olkinet, também do país de Malta, e os números deles ainda não estão atualizados por lá. Mas sei que o Judivan fez um gol porque acompanho ele, né, nas suas redes sociais e ele fez um gol. Porém, o portal de estatísticas aqui não acompanha muito o país de Malta, então os números dele não estão atualizados. Talvez algumas pessoas não se lembram, mas como o Judivan era uma grande promessa. Ele estava convocado para a seleção brasileira, recebeu uma entrada criminosa que deixou o Judivan mais de 2 anos sem poder jogar. O Judivan, antes da lesão, era um cara cheio de autoestima, era um cara que sempre buscava o drible, que tinha uma excepcional finalização, rápido, ágil. O Judivan, depois da cirurgia, não conseguiu retomar nem sequer 15% do seu bom futebol. Isso mesmo, o Judivan praticamente se torna um centroavante, aquele cara que fica dentro da área, aquele cara mais lento. Já o Judivan, quando ele foi revelado pelo Cruzeiro, me lembro de um jogo dele contra a Chapecoense, ele dá um cruzamento para o atacante Hugo Rageri, que também sumiu por aí. Teve um amistoso entre Cruzeiro e Shakhtar Donetsk, que ele fez o gol do Cruzeiro. Era um cara muito promissor, e eu lamento muito aquela entrada até hoje, porque tinha tudo para dar certo. Porém, aquela lesão, o Judivan não voltou o mesmo. O próximo jogador é um atleta que não fez nem sequer uma partida pelo Cruzeiro. Foi uma contratação muito criticada pelo seu torcedor e foi uma contratação pedida pelo treinador Ney Franco. Quem é que se lembra do meio-campista Matheus Índio, aquele jogador que estava em Portugal, ficou livre no mercado e foi contratado pelo Cruzeiro. Porém, o jogador nem sequer chegou a fazer um jogo e a gente avisou, não era uma boa contratação. O Matheus Índio tem 25 anos de idade e na temporada de 2020 ele chega no Cruzeiro. Em 2021, ele vai para o Botafogo de São Paulo, assim também como o atacante Judivan. Só que ele também não consegue render bem por lá. Surpresa alguma? Nenhuma. Isso mesmo, já era esperado que o Matheus Índio não conseguiria um bom rendimento. Só para você ter ideia, em 2020 ele fez 5 partidas pelo Botafogo de São Paulo, nenhum gol e nenhuma assistência. Na temporada de 2021 ele continua livre no mercado e pode assinar contrato com qualquer equipe. Se o atleta não serve para o Botafogo de São Paulo, por que ele vai servir para o Cruzeiro? Muito obrigado mesmo, Ney Franco, por esta contratação e parabéns à diretoria do Cruzeiro, que concordou com a pedida do treinador. Isso tem que acabar, galera. Treinador vem, pede jogador, o que acontece? Treinador é demitido e a gente fica com esses encostos aqui no Cruzeiro. Isso tem que parar de acontecer. Quer seguir um exemplo? Segue a diretoria do Flamengo, segue a diretoria do Atlético Paranaense, que quem escolhe as contratações é o sistema de mercado, é o sistema de análise e não os treinadores. Os treinadores podem fazer indicações e não contratações. Isso deveria acontecer aqui no Cruzeiro também. Que é outro atleta também que passou pelo Cruzeiro recentemente, que a diretoria não aprovou, era o atacante Robson. Isso mesmo, Robson Gol. Ele ficou aqui no Cruzeiro na temporada de 2020 até ir para o Atlético Goianiense. E eu vou até pegar aqui para vocês os números do Robson. Pelo Cruzeiro, em 2020 foram 13 partidas, 1 gol e 2 assistências. Aí na mesma temporada ele vai para o Atlético Goianiense, ele faz 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Números muito melhores do que ele tinha aqui no Cruzeiro. Já no Atlético Goianiense, na temporada de 2021, ele fez 16 partidas, 6 gols e 2 assistências. Os números do Robson melhoraram muito. E depois ele foi repassado para o Juventude. Até este momento fez 3 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Tenho que admitir para vocês, o empresário do Robertson é muito bom, porque o atacante até agora não conseguiu desempenhar um bom futebol na sua carreira. Números baixíssimos, melhores que ele já teve foi pelo Juventude em 2016. Então o empresário dele vem mantendo o jogador em boas equipes do futebol brasileiro. Nas primeiras, para falar a verdade, da primeira e também da segunda divisão. O empresário do Robertson é muito bom. Renato, sente saudades? Nenhuma.
Seguinte, nação, vamos falar sobre dois jogadores das categorias de base do Cruzeiro. Primeiro, o volante Ageu, jogador que vem se destacando durante esta temporada, é titular absoluto da posição, é um volantaço e com certeza vai ser o próximo a receber oportunidades no time principal do Cruzeiro. Vai ser o próximo volante a ter oportunidades lá em cima. Lembrando a vocês, o Ageu ele tem o seu contrato um pouco complicado porque foi feito na gestão do Wagner Pires de Sá e o Cruzeiro poderia perdê-lo de graça a qualquer momento. O Ageu que já recebeu sondagens de outras equipes. E, segundo o que foi divulgado para nós no decorrer da semana, o empresário dele teria uma reunião decisiva com o Cruzeiro. Isso mesmo, uma reunião para tentar a renovação de contrato. Um processo que começou em janeiro e que até este momento não teve um final feliz para o Cruzeiro. Temos que aguardar. Por quê? Porque a semana em que eles estavam falando era a semana passada e ainda não tivemos nenhum tipo de atualização sobre a renovação de contrato desse jogador. Cruzeiro, não perca tempo, agilice todos os processos o mais rápido possível para não perder o volante Ageu, que é um cara muito promissor. E falando em jogador promissor, teve um que chegou no Cruzeiro nesta temporada. Estou falando do zagueiro Matheus Vieira. É um atleta que perdeu a sua posição de titular no Sub-20 quando o zagueiro Everton e também o zagueiro Paulo desceram para as categorias de base. Mas no último jogo, que o Cruzeiro venceu o Bahia por 3-2, o Matheus Vieira foi novamente titular do Cruzeiro nesta vitória. Lembrando a vocês, ele também foi relacionado recentemente para uma partida do time principal, deixando o Paulo e também o zagueiro Everton de fora da lista dos relacionados. Ou seja, ele deu aquele pulinho, né, na frente destes dois zagueiros e agora conseguiu retomar a titularidade. Ele já era titular do Cruzeiro Sub-20 até que o Paulo e o Everton não foram mais utilizados no time principal. Ele até falou recentemente em entrevista sobre sua felicidade, que ligou para os seus familiares, mostrando como estava contente de ser relacionado, como é o clima no profissional, que ele estava muito feliz desta oportunidade. Acho muito bacana quando um garoto expressa esse tipo de sentimento, porque mostra que quer estar no Cruzeiro, mostra que sabe a oportunidade que ele tem na sua carreira, de jogar em uma equipe da grandeza do Cruzeiro Esporte Clube. Então, Matheus Vieira, continua jogando muita bola, que com certeza a sua oportunidade vai chegar. Mais tarde ou mais cedo, ela vai chegar. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. E claro, por último, se vocês ainda não conhecem o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo, porque o conteúdo é exclusivo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.